eu vou ter que ficar repetindo. Graça e paz, irmãos. Aí, ó, o segredo é esse aí. Na primeira vocês já falam forte. Já. Irmãos, boa noite a todos. Eu louvo a Deus por vocês, pela presença de cada um aqui. Louvo a Deus também pelas pessoas que estão louvando a Deus conosco através da live. Que a palavra de Deus venha ao encontro de cada um de vocês, amém? Fiquem em pé. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os nossos relacionamentos. E vamos ver na palavra de Deus alguns conselhos para nós de como lidar com as pessoas difíceis. Tem pessoas difíceis aí que você lida? Eu vou falar um negócio, se for muita gente, a pessoa difícil é você. Se a lista estiver muito grande, provavelmente o problema é você, não são os outros. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia em Hebreus 12, 14. E depois Provérbios 15, 1. Hebreus 12, 14. Você pode abrir o seu aplicativo no celular. É a Bíblia do mesmo jeito, tá, irmãos? Se a gente for voltar no original, a gente tinha que abrir os rolos, né? Nem seriam os livros. Então, depois veio o livro impresso, agora você pode abrir o aplicativo, tem aí também na tela. Tem pessoas que têm um pouquinho de dificuldade de aceitar a tecnologia. Eu acho que a tecnologia tira de nós as desculpas, né? Aonde você está com a tua Bíblia e beleza, né? Então vamos lá, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, recebe o nosso louvor que declaramos através dos nossos cânticos, através das nossas ofertas e dízimos, através dos serviços prestados aqui. Senhor, reconhecemos que tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos é para a Tua glória. Nós nascemos para o louvor e glória do Teu santo nome. Recebe, Senhor, a nossa vida como louvor, como adoração a Ti. E agora, Senhor, continua falando conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor possa mudar a nossa maneira de entender as coisas, mudar a nossa mentalidade, o modo de pensar, Senhor. E que isso venha mudar as nossas emoções, os nossos sentimentos em relação às coisas, em relação às pessoas. E que possa, Senhor, mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Em nome de Jesus. Que nós possamos deixar o velho homem todos os dias. E assumir a nova criatura, a nova pessoa que o Senhor fez, homens e mulheres espirituais, que pensam, que agem, que reagem conforme a Tua palavra, e não conforme a nossa vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, porque somos falhos, nos fortalece, nos dê entendimento, nos dê direção, em nome de Jesus. Ser com cada um aqui também, Senhor, diante das preocupações que temos. O Senhor conhece a nossa necessidade, Senhor, nos ajuda a entregar
as nossas ansiedades nas tuas mãos, aquilo que nos preocupa, aquilo que tira a nossa paz. Em nome de Jesus, cuida de cada coisa e principalmente cuida do nosso coração, Senhor. Que nós possamos estar olhando sempre para Ti, possamos reconhecer sempre o Teu controle sobre todas as coisas e descansar, Senhor, nesta verdade que não muda. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Nas nossas relações, e você vai observar no capítulo 5 de Efésios, Paulo começa a falar da relação entre mulher e marido, marido e mulher, né? Relação entre pais e filhos, a relação no serviço, patrões, empregados. E Paulo fala assim, antes de começar a falar sobre relacionamento, ele fala: enchei-vos do Espírito. Por que Paulo fala isso? Porque ele vai trazer uma série de instruções em seguida, que vai mexer com a nossa vontade. Você vai observar lá, fala que a gente precisa ser submisso uns aos outros. E depois dele falar isso, ele começa a falar sobre os relacionamentos, da submissão da mulher, sobre o amor do marido, o respeito e a honra dos filhos, o respeito dos pais em relação aos filhos, o respeito do empregado, do funcionário em relação ao patrão, o respeito do patrão em relação ao funcionário. E tudo ali está ligado a um relacionamento só, que é o relacionamento com Deus primeiro. Se você não se relacionar com Deus e não estiver cheio do Espírito, é complicado. Porque não existe relacionamento perfeito. Não existe pessoas perfeitas. Ou será que você já achou alguma? Se você achou, você me fala, que eu quero conhecer. E muitas vezes a gente faz um ideal na nossa cabeça, no nosso relacionamento com marido e mulher, nosso relacionamento entre pai e filho. Geralmente a gente cobra perfeição em relação ao outro, e a gente exige compreensão em relação a nós. Não é assim? Você é exigente da perfeição do outro, mas quando é relacionado ao seu defeito, você quer misericórdia, você quer compreensão, você quer que o outro entenda, não é? Porque quando você julga você mesmo, você o julga com misericórdia. E geralmente a gente olha para as nossas falhas e argumenta: então, eu sou assim por causa disso, daquilo, não é? A gente puxa lá do passado, joga a culpa nos pais. E na verdade, é lógico, você vive em sociedade e tudo te ajudou a ser formado, né? Realmente, você é assim porque teve uma influência do meio que você viveu. Mas isso não isenta você da tua responsabilidade de mudar. A gente não pode olhar para trás. Se a gente, por exemplo, se alguém tiver aqui um pai que foi abusivo, agora eu ser um pai abusivo com o meu filho porque meu pai foi comigo. A gente não pode repetir isso. Porque nós somos novas criaturas, as coisas velhas ficaram onde? Ficaram no teu coração? Irmão, se você tem coisa velha aí no teu coração, em nome de Jesus, arranca isso aí.
passado não move mais o que vai para frente, tira o que foi passado. Se você foi abusado, se você teve problemas, e eu sei que todos nós tivemos alguns problemas, né? E temos, porque estamos vivos. Mas por favor, há 30 segundos atrás já é passado, você sabia disso? Já virou passado. Quando eu orei para começar aqui, já virou passado. Agora imagina uma coisa de 10, de 20, de 30 anos, talvez você está carregando isso ainda. E por causa desse passado, você está reagindo com as pessoas hoje, de forma abusiva, de forma ríspida. E quando a gente traz, a palavra de Deus traz um autoexame para você, você se justifica no passado. Se justifica naquilo que você foi formado no velho homem. Eu vou te falar um negócio, você hoje é novo homem, nova mulher, nova criatura. Sabe quem fez você hoje? Jesus. Jesus te formou novo. Em nome de Jesus, irmãos. Joga as coisas velhas para trás, toma uma atitude nova hoje, porque você é novo hoje. Faz morrer o velho homem hoje, por favor. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração e limpar você. Não se apega naquilo que passou. Esses relacionamentos que nós temos, como eu disse, a gente vai encontrar pessoas difíceis. Pessoas duras de lidar, complicadas. E a gente precisa, como eu disse, a gente precisa analisar, primeiro a gente, né? Primeiro, antes de tudo, você tem que tirar a trave do olho. A palavra de Deus fala assim, que quando você vai corrigir o teu irmão, tirar a poeira do olho do irmão, primeiro você tem que olhar no teu olho, o que tem? Tem uma trave tampando o teu olho? Você não vai conseguir corrigir teu irmão. Primeira coisa é reconhecer o nosso problema, antes de tudo. Por quê? Porque às vezes você também, em algum momento, é uma pessoa difícil, ou foi uma pessoa difícil, ou está sendo uma pessoa difícil, por uma série de motivos. E a gente precisa lidar com isso. Porém, a gente sabe que existem pessoas que o tempo todo é difícil. E uma coisa que não deveria ser assim, mas infelizmente, no meio cristão, tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, ouvem o Evangelho, ouvem Jesus Cristo falando. Veja bem, não sou eu falando, tem coisas que o próprio Jesus falou, e entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e a pessoa continua difícil. O que seria uma pessoa difícil? São aquelas que vivem se comparando com todos, e ela é a medida de todas as coisas. Ela é o padrão. Ela é o sumo, suprassumo. Ela é a medida. Então, todas as pessoas que se relacionam com ela, ela olha e mede com ela mesma. E julga o outro. E ela não consegue se enxergar. Irmãos, como que é complicado quando nós participamos da ceia e a palavra de Deus fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e a pessoa não consegue se examinar. E eu vou te dar uma dica. Talvez eu estou falando aqui e você está imaginando uma pessoa.
Se você está imaginando outra pessoa, ao invés de estar imaginando você, você já não está fazendo um autoexame. Percebe? Percebe a dificuldade? Sabe por que muitas vezes nós não escutamos a palavra de Deus? Não damos ouvido à palavra de Deus? Porque acontece isso que eu estou te falando. O pastor está pregando, você está imaginando, puxa vida, fulano podia estar aqui, né? A mensagem é para ele. Ou então você está olhando na nuca da pessoa atrás dela, fala assim, aí, está vendo? Fala mesmo, Senhor. Quem sabe essa pessoa muda. Se você estiver imaginando isso, eu vou falar uma coisa, talvez você seja uma pessoa bem difícil. E quando a gente está argumentando, você está ouvindo a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo o teu pensamento está falando, você não dá ouvido à palavra de Deus. Se você não dá ouvido à palavra de Deus, eu vou falar um negócio, você vai ouvir a palavra de Deus 30 anos e não vai mudar. Você sabe qual que é a pior coisa para o cristão, ou aquele que parece cristão, aquele que vem na igreja? É a autojustificação. A autojustiça. Você sabia por que os fariseus não aceitaram Jesus, eles não creram em Jesus? Porque eles eram muito santos, muito acima da média. E Jesus falava, tudo que Jesus falava, eles imaginavam, bom, isso aí é para a mulher pecadora. Isso aí é para o publicano. Se ele soubesse quem é essa mulher aí. Vocês já observaram isso na Bíblia? Você já viu um fariseu falando assim, puxa, essa palavra me pegou agora, me chutou a canela. Você viu algum versículo assim que o fariseu percebeu que estava falando com ele? Você viu o fariseu orando? Graças te dou, Senhor, porque eu não sou igual o fulano. Diz que o fariseu, quando ele orava, ele falava, graças a Deus porque eu não sou mulher, graças a Deus porque eu não sou publicano. Era a oração do fariseu. E enquanto você ouvir a palavra de Deus e cutucar o teu irmão, complicado. Deus está falando, mas talvez você não está conseguindo ouvir porque o seu senso de justiça está muito alto. Eu estou lendo um livro sobre a bem-aventurança, e o autor fala que Jesus começou o Sermão do Monte, bem-aventurados os humildes de coração. E o autor fala assim, ele não colocou aquilo lá por acaso. Porque você só é capaz de ouvir todo o sermão se você for humilde. Se você reconhecer que você precisa de Jesus para ser santo. Senão, você vai ouvir o sermão do monte e não vai fazer sentido nenhum. É por isso que começa, bem-aventurados os humildes de coração, ou pobres de coração. Aquela pessoa que não tem recurso próprio para alcançar o padrão de Jesus. É aquela pessoa que vê que precisa alcançar aquele padrão e precisa de ajuda. Se uma pessoa é melhor que ela em alguma área, se uma pessoa é melhor que a pessoa difícil em alguma área, a pessoa difícil julga ela como uma pessoa exibida, arrogante, prepotente. Se for pior, ela é relaxada, ela não está nem aí. Então sempre a pessoa difícil
ela tem algum motivo para julgar o outro. O outro nunca chega no padrão que ela fala que precisa. Agora, imagina isso no casamento. É complicado. Você viver com um marido que não reconhece as próprias falhas, e você tenta conversar e ele começa a atacar na tua cara as tuas falhas, porque é assim que acontece, a pessoa se defende colocando o outro para baixo. Ou vice-versa, você está falando com a tua mulher e não entra no acordo, porque ela não consegue enxergar. E a gente vive, é assim, é no meio cristão isso que acontece. O evangelho, irmãos, não é para a gente estar aqui só na igreja e falar assim, glória a Deus, aqui é o melhor lugar do mundo, eu quero estar aqui todo dia. O evangelho é para levar Deus lá na tua casa. Você lembra da abertura do culto que a pastora falou? Jacó, ele teve um sonho lá, uma visão, aí ele acorda e fala, puxa, Deus estava aqui, eu não tinha percebido, Deus está aqui. Ele fala, eu vou colocar uma pedra aqui e chamar esse lugar de casa de Deus. Uai, por que casa de Deus é aquele lugar onde ele colocou a pedra? Porque Deus se fez presente ali. Então aqui, neste lugar, é casa de Deus. Lá no teu trabalho, precisa ser casa de Deus. Deus precisa estar lá. Como que Deus está lá? Através de você. Como que Deus está na tua casa? Através de você. O evangelho é para a vida, é para o dia a dia. As pessoas difíceis, elas são sempre as vítimas. Se você for falar alguma coisa para ela, ela já tem uma lista pronta do que você fez também que ofendeu ela. Ou se você não ofendeu, alguém ofendeu no passado e ela jogou tudo no teu colo. Você não sabe nem por que você está apanhando. Ela veio ofendida de fora de casa, chegou em casa e jogou tudo em você. Começou a brigar, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu fiz? Pode ser teu filho, pode ser teu pai. Elas culpam e envergonham os outros para o seu benefício. A pessoa que é complicada, o que ela faz para se sentir bem? Ela faz você se sentir mal. Para ela se sentir melhor, ela começa a jogar na tua cara os teus defeitos. Então você percebe que você está ouvindo aqui, talvez você está pensando em alguma pessoa difícil. E talvez em algum momento você foi essa pessoa. A pessoa que é difícil, ela manipula as pessoas com ameaças, ela manipula emocionalmente. E se você depender dela, é complicado. Que ela vai jogar isso na tua cara sempre. São imprevisíveis e destrutivas, retiram e retêm o que puderem em detrimento dos outros, exigem mais do que doam, julgam a situação pelo seu olhar, pelo seu ponto de vista, ela não escuta ninguém. Ela não quer ouvir o que você está sentindo, que você precisa falar para ela. Ela está sempre olhando do ponto de vista dela. Justificam as suas más atitudes e comportamentos, são duros, teimosos, quase que irracionais. Tem coisa que você tenta conversar, fala assim, rapaz, isso está trazendo prejuízo para o nosso relacionamento, você não consegue enxergar, isso vai acabar com a nossa família, você não enxerga.
E a pessoa lida com as coisas que parece que ele não consegue raciocinar. Ele está trazendo prejuízo para ele e ele não enxerga. E eu vou falar aqui dos casamentos, irmãos. Você está participando do mesmo time que a tua esposa, ou com teu esposo. Se o time está perdendo, e você é do mesmo time, quem que está perdendo? Fala para mim. Se a tua casa está acabando, quem que está perdendo? Se a tua família está sendo destruída, quem que está perdendo? A gente precisa raciocinar, irmãos. A gente precisa trazer razão para a nossa vida, entendimento, sabedoria. E muitas vezes a gente parece aquele burro empacado, que empaca no negócio e não vai. E as coisas vão indo de mal a pior, de mal a pior. E a gente não consegue raciocinar. A gente só tem a perder. E não raciocina. A gente acha que o outro está perdendo. A gente fica com tanta raiva da esposa que na nossa cabeça a esposa está perdendo. Ou o marido. Mas não, a família está perdendo. Você vai trazer destruição para a tua casa. Em nome de Jesus, irmãos, traz o evangelho para a vida. Não adianta você aqui ser um ótimo crente, chega lá na tua casa, você faz o que dá na tua cabeça. E essas pessoas sempre estão em algum tipo de confusão, sempre está irado, sempre está brigando. Parece que está nervoso o dia inteiro, nervosa o dia inteiro. Eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Será que não tem um motivo de louvor a Deus? Será que a vida é tudo isso de ruim? A gente não percebe, a gente coloca a nossa casa num ambiente horrível, de guerra, de destruição, e não é capaz de enxergar. Primeiro conselho, meu irmão, se você vive com uma pessoa assim, ou no teu casamento, ou no teu trabalho, a palavra de Deus fala, segui a paz com todos e a santificação. Quando o autor de Hebreus escreve, segui a paz com todos, ele está dizendo literalmente, corram em direção à paz. Quando você entra em discussão, a tendência nossa é não escutar mais nada, é fazer as coisas de forma irracional. Começa uma briga, uma discussão. O Hebreus está falando assim, o autor de Hebreus está falando, corram em direção à paz, persigam o caminho da paz. Então, a tua mente precisa estar disposta a achar, no meio dessa bagunça, no meio dessa discussão, qual é o ponto de pacificação. O que você poderia trazer na conversa que traria um ambiente de paz na tua casa? Que não aumentaria a guerra. Segui a paz, persigam a paz. Transmite a ideia de correr prontamente e com determinação a fim de capturar alguma coisa. Nesse caso da discussão, você se apegar naquilo que traz paz. Quando nós estivermos nos nossos relacionamentos, seja você a pessoa racional, no meio daquela muvuca, daquela briga, respira um pouco, ora a Deus, fala, Senhor, me ajuda, me dê direção, e me mostra o caminho da paz, eu quero paz. A gente quando é perseguido, a gente tem
a tendência de responder o mal com mal, não é assim? O homem natural, ele reage quando alguém te faz algum mal. O homem natural, ele quer reagir trazendo mal ou fazendo mal. E a gente precisa responder ao mal com o bem. Como que você faz isso? Você percebe que no versículo fala: seguir a paz com todos e a santificação? A santificação, a busca por se encher do Espírito Santo, te trará a direção para trazer paz na tua casa. Então, homem ou mulher, ou filho ou pai, você que está aqui, se encha do Espírito. Coloque o teu homem espiritual para agir, para pensar por você, para reagir por você. Se você estiver no velho homem, na tua força você não vai fazer isso. Por isso que fala: seguir a paz com todos e a santificação. Nós precisamos, aquilo que você faz aqui na igreja, aqui você ora, não ora? Você lê a Bíblia? Você canta, não é? Você está num ambiente gostoso. Isso que você faz aqui, você tem que fazer na tua casa. É trazer Deus para o ambiente da tua casa. Isso que você faz aqui, você faz lá no teu serviço. Mas normalmente o que a gente faz? A gente lê a Bíblia aqui no domingo e vai ler a Bíblia no outro domingo, não é? Ou talvez na outra ceia. Aí, como que você se enche do Espírito? Se você é bombardeado de dia e noite pelo diabo e por todas as coisas que te rodeiam, você vive dentro de uma guerra. Você acorda na guerra e vai dormir na guerra. Se você não separa um tempo para se encher do Espírito, meu irmão, você vai perder a guerra. Lembra da couraça lá, da justiça, o escudo da fé, capacete do Evangelho, é isso? O que é aquilo lá? Será que é um ato profético? Você vai ficar balançando a espada, fazer de conta que você pôs um capacete na cabeça? É isso que a palavra de Deus está falando? Não, você encontra aquela armadura lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, orando, cantando, louvando a Deus. É assim que você se enche do Espírito. É assim que você pega as armas espirituais. Você se capacita para a batalha, meu irmão. É assim que você consegue achar a paz. Seguir a paz com todos e a santificação. O Romanos 12:18 diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ah, mas meu marido não faz isso, mas a minha esposa... Irmãos, a palavra de Deus está falando aqui, naquilo que depender de você. Naquilo que depende de você, tende paz, busque a paz, persiga a paz. E qual que é a nossa referência, meu irmão? A referência é o pastor? A referência é o obreiro? Não, a referência nossa é Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro 2:23 diz assim: pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje,
Quando alguém humilhava ele, como que ele revidava? Ele humilhava? Quando alguém envergonhava ele, ele também envergonhava a pessoa? Não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quem que julga retamente? Você tem um pai ou você não tem? Deus é teu pai ou não? Você pode entregar a tua causa na mão do teu pai, confiar ou não? Ou você quer resolver? Esse é o problema. Pastor, mas o fulano me envergonha, me maltrata. Então, isso acontece. Infelizmente, a gente vive num mundo que acontece essas coisas. Mas a questão é, você vai querer resolver as coisas no teu braço, ou você confia em Deus, o teu Pai, que julga retamente? Porque o nosso Pai julga retamente, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele conhece o coração, Ele conhece a mente, nós não. Jesus, Ele entregou as coisas na mão do Pai. Por isso que Ele agia da forma que Ele agia. Jesus, Ele estava constantemente orando. Será que Jesus Cristo, Rei dos Reis, não pode ser o nosso exemplo? Você acha que por que Jesus orava? Irmãos, Ele passava a noite orando, a madrugada inteira orando, porque no outro dia ele ia encontrar o diabo, a primeira pessoa que ele ia encontrar, e luta, e guerra. E ele falou que ele veio para desfazer as obras do diabo. Precisava de oração, ele precisava estar dependente de Deus. E você, meu irmão, é membro do corpo de Cristo aqui na terra. Você também está desfazendo as obras do diabo. Quando alguém faz um mal para você e você responde com o bem, você está desfazendo a obra do diabo. Você está avançando na batalha, você está ganhando a batalha. Agora, quando você reage do mal com o mal, você está perdendo. Mas não é no teu braço, não é na tua força, não é no teu conhecimento, nem na tua sabedoria. É na dependência do Espírito Santo. Por isso que Paulo fala, enchei-vos do Espírito Santo, deixa o Espírito Santo controlar a tua vida. Agora, encher do Espírito Santo não é uma coisa automática. Não acontece assim, é na vida. É um desenvolvimento. Fala santificação, é um processo. Sempre no relacionamento, foque na paz. O importante, a prioridade sua, quando em conflito, não é ter razão. Você pode até depois explicar e mostrar o teu pensamento e esclarecer as coisas, e talvez quando esclarece as coisas você vê que você tem razão, e a pessoa que está se relacionando com você também vê que você tem razão. Mas a prioridade não é essa. A prioridade é buscar a paz. Primeira coisa, porque se você estiver num ambiente de guerra, não importa quem tem a razão, você está perdendo. Se você não conseguir trazer paz para o ambiente da tua casa, do teu trabalho, aonde você estiver, você está perdendo. Você não consegue conversar, meu irmão. Você não consegue chegar num ponto comum da conversa. Você não consegue esclarecer a conversa. Vocês vão ficar guerreando. Você fala os teus motivos, a pessoa fala os dela, você justifica, a pessoa justifica, e você não chega a lugar nenhum.
A gente precisa cuidar da nossa relação com Deus, se santificando, para poder cuidar da relação com o próximo. E esse próximo pode ser o teu marido, pode ser tua esposa, pode ser o teu filho, pode ser tua filha. Cuida primeiro da tua relação com Deus, se santifica. Aliás, a palavra de Deus fala que sem santificação nenhum homem verá a Deus. Ainda tem essa. Busca a santificação. Uma coisa caminha com a outra. A pessoa que se santifica, e veja, a santificação é se tornar a pessoa que Deus quer que você se torne. Isso é santificação. É ser aquilo que Deus quer que você seja. Essa pessoa que se santifica tem condições para procurar e buscar a paz. Agora, a segunda coisa, o segundo conselho é a resposta branda. A maneira como reagimos ou damos as nossas respostas aos questionamentos da vida pode acender ou apagar a ira. Então, quando você estiver num conflito, pense nisso. Como que eu reajo? Como que eu respondo? Quais as palavras que eu vou usar para responder as coisas? Se você der uma resposta dura, você vai acender a ira, você vai aumentar o problema, você vai jogar gasolina no fogo. Numa discussão, você consegue chegar num ponto comum falando coisas duras e a outra pessoa respondendo coisas duras para você? A gente chega num ponto comum? Não consegue. A palavra branda, ela exige de você escolher melhor as suas palavras, ou a sua postura na hora do embate. Isto te dá vantagem, porque a sua conversa não terá margem para ser distorcida. É interessante, quando a gente começa a aumentar a ira, aí você fala uma coisa, a pessoa ela quer se defender, você fala uma palavra tão esquisita, que ela se apega naquela palavra, aí acabou. Você não consegue achar mais o fim da discussão. Só que, se você pensar na palavra branda, você está lá na discussão, vem o versículo na tua cabeça, olha, pensa bem no que você vai falar. Escolhe a palavra, essa palavra aqui, olha, essa aqui vai trazer problema para você. Fala a mesma coisa, mas usa outra palavra, que vai dar um tom muito melhor na conversa. Isso exige de você raciocínio. Isso exige de você respirar, ponderar, pensar. Agora, quando a coisa está descontrolada, ninguém está pensando em nada. O que vem na cabeça vai falando e vai ofendendo e vai brigando. E aí você vai jogando fogo, gasolina no fogo e vai aumentando. E aí você fala, puxa pastor, lá em casa a gente não tem paz. É complicado, não vai ter não. Alguém precisa pensar nessa casa. Alguém precisa raciocinar, alguém precisa buscar a paz, escolher as palavras. Quando você escolhe a palavra, isso traz calma, você raciocina, traz sabedoria, e traz para a conversa aquilo que é verdadeiro. Você consegue separar na conversa o que realmente está acontecendo, o que é sentimento, aquilo que é sensação.
Na hora da briga, não vem. Você começa as coisas por uma questão que é um fato, que realmente está acontecendo. Aí começa a discutir. Não vem aquele negócio daquilo que você acha, daquilo que você pensa, você acha que a pessoa quis dizer, não vem tudo junto, não embola a cabeça. Aquilo vai aumentando no teu coração. Agora, quando você começa a pensar nas palavras, a pensar naquilo que realmente está acontecendo e aquilo que é um sentimento, então você consegue achar um ponto de paz. Agora, quando a gente age com insensatez, a conversa não chega a lugar nenhum. Olha só, a gente leu Provérbios 15:1, né? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Agora olha o versículo seguinte, Provérbios 15:2. A língua dos sábios adorna ou enfeita ou deixa bonito o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Estultícia é aquela conversa que não chega a lugar nenhum. Esta resposta não deixa de ser verdadeira por ser branda. Quando você pensa na palavra branda, não quer dizer que você é bobo, que você é mole, não quer dizer que essa palavra não é verdadeira para aquilo que está acontecendo. Não. Essa palavra, ela traz sabedoria na tua conversa. Ela traz esclarecimento. A tua conversa, ela começa a ser assertiva. E aí a gente poderia pegar vários outros versículos que mostra para nós qual seria a melhor reação diante das provocações das pessoas difíceis. Versículo que fala sobre amor, né? Lá em Gálatas 5 fala do fruto do Espírito: amor, mansidão, domínio próprio. Quando você se enche do Espírito, você tem todo esse fruto. Você produz isso. Perdão, né? Essas coisas é um vocabulário do crente. Só que precisa sair do vocabulário e entrar no coração. Precisa trazer para a mente, para os sentimentos, para a vida. Queridos, quantas coisas que Jesus fala na sua palavra, se a gente colocasse em prática na primeira pregação, como que seria muito fácil para a gente. Mas às vezes a gente fica 40 anos na igreja, e está sofrendo, mas não consegue escutar o que Jesus fala. Eu estou vendo aqui, na hora aqui da palavra, eu vejo pessoas distraídas, sabia? Eu percebo pessoa que não está prestando atenção, outras pessoas abrindo a boca. Não deixa o diabo roubar a palavra, não deixa não. Ouça o Espírito Santo falando com você, meu irmão. Não coloque a tua vida em risco. Não coloque a tua vida em jogo. Pare de sofrer. Se você der ouvido à palavra de Deus, você para de sofrer, ou sofre menos. Porque na palavra de Deus você vai ver a vontade de Deus expressa na sua palavra. Quando você obedece à vontade, você experimenta aquilo que é bom,
aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Se você não dá ouvido, se você não obedece, você não experimenta aquilo que é bom, perfeito e agradável. Você percebe que o prejuízo é seu? Agora, e se a pessoa difícil do relacionamento for você? Uma vez eu brinquei aqui sobre a pessoa que é o merengue de morango e a pessoa jiló. Não sei se os irmãos lembram disso. Tem gente que gosta de jiló, mas pensa numa comida ruim que você não gosta. Senão você vai ficar justificando na tua cabeça, mas eu gosto de jiló. Não, escuta o que a gente está falando, por favor. Sabe aquela coisa assim que ninguém gosta? Agora, se você pensar num doce gostoso, eu falei torta de merengue porque eu gosto da torta de merengue, talvez você não goste, mas pensa numa comida gostosa, que você goste. E que a maioria das pessoas gosta. É um consenso comum. Existe coisa que é um consenso comum que é ruim, não tem jeito. E tem coisas que é gostoso, não é? Imagina o crente giló falando assim, ninguém tem amizade comigo, ninguém vem conversar comigo, ninguém me cumprimenta, ninguém não sei o que lá. Então, imagina, talvez você é o gilózão. Aquela pessoa assim que, puxa vida, tem que fazer um esforço. Para engolir assim, tem que beber 1 litro d'água junto assim, para ver se desce. E você vai estar sempre nessa crise, ninguém gosta de mim, ninguém não sei o que lá. Observa, talvez você é a pessoa difícil. Agora, se você for uma pessoa agradável, uma tortinha de merengue você precisa se esforçar, fala, não, por favor, come. É assim? Ou não? Percebe? Uma torta de merengue, ela não tem crise, né? Aonde ela chega, tem um monte de gente perto, conversando, brincando, tem amizade. Quase não dá para cumprimentar todo mundo. É mais ou menos isso. Eu quero que você pense nessa figura aí, para você pensar como que está a tua vida. Provérbios 14, 7. Até a palavra de Deus fala, olha só, desvia-te do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. A palavra de Deus fala para você desviar dessa pessoa. Você desvia do giló porque é complicado. Provérbios 14, 1 fala assim, a mulher sábia edifica a sua casa. E aqui está falando da mulher, mas você pode colocar também, o marido sábio edifica a sua casa. Mas o insensato, aquele que não pensa, que age de forma irracional, com as suas próprias mãos, a derriba, a destrói, coloca tudo para baixo. Você é sábio, ou você está destruindo a tua vida, está destruindo a tua casa, e ainda está reclamando dos outros. Você destrói com a tua própria mão, não é o outro que vem destruir não, é você mesmo. Provérbios 17, 12. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos. Você já encontrou com uma ursa que roubaram os filhotes dela? Eu não quero nem ver isso aí, né? Mas a palavra de Deus fala que é melhor encontrar com essa ursa do que com a mulher rixosa, iracunda. Sabe a pessoa que está sempre nervosa, sempre irada, sempre... Aqui fala a mulher, mas eu vou falar mais uma vez. O homem também.
Irmãos, é difícil você conviver com a pessoa que ela está sempre reclamando, resmungando, sempre nervoso. E a palavra de Deus fala assim, ó, encontra com a ursa. Abraça a ursa que vai ser menos problema para você. Provérbios 21, 19 fala assim, melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. É melhor você ir para o deserto, num lugar que você não tem recurso, que você vai sofrer, mas você não vai sofrer tanto. Se você for ficar com o homem iracundo, com a mulher iracunda, com a mulher rixosa, tudo vira rixa, tudo vira uma disputa. Parece estar sempre batalhando, sempre brigando. Existem vários outros textos, mas eu acho que esses daqui a gente já entendeu, né? E eu te pergunto, as pessoas estão te evitando? Você chega na roda, a roda desmancha. Um vai falando de um compromisso, o outro vai falando do horário e vai saindo. Isso pode ser um sinal. Você tem amigos pelo que você é ou pelo que você tem ou faz? De repente você tem amigo que você vai lá, paga lanche, né? Ou você faz um monte de favor, então a pessoa fica perto de você, mas acabou o dinheiro, acabou o favor. Qual é a opinião das pessoas em relação a você? Você já se perguntou isso? Eu tenho um negócio comigo, se uma pessoa fala mal de mim, é uma só no meio de 1000, eu falo, bom, é a opinião dela, porque é lógico, você não tem como ser unânime, né? Você não agrada a todo mundo. Se 2 falam a mesma coisa, eu preciso observar, poxa vida, 2 pessoas falou isso, eu preciso estar atento. Tem coisa que eu preciso mudar. Se várias falam a mesma coisa, você precisa perceber, você precisa se tocar que o problema é você. As pessoas que te amam, tenta te alertar. Tenta mostrar para você que esse caminho que você está indo é problema. A tua esposa já conversou essas coisas com você? O teu marido? O teu filho? Tem pais aqui que quando o filho vai pontuar alguma coisa, ele acha que isso é desrespeito, ele não quer nem conversar. Não, de repente o teu filho quer abrir o coração dele para você. É justamente porque ele quer ficar perto de você que ele quer conversar. Se você for essa pessoa difícil, meu irmão, um conselho para você, peça ajuda. Peça ajuda. Você tem irmãos que podem orar por você e com você. Você tem pastores, e eu gostaria que você confiasse. Você tem pastores que podem te ajudar. Você tem ajuda profissional. Tem gente que tem preconceito com a questão de psicólogo, psiquiatra. Mas se dá um problema no joelho, você vai no médico, não vai? Dá um problema na visão, você vai no médico fazer consulta, não é assim que funciona? O psicólogo, o psiquiatra é da área da saúde. De repente tem um hormônio que não está funcionando legal. Você está irado por causa disso, você está triste por causa disso, você não sabe. Talvez tenha uma coisa no passado que você está ali arraizado, você não consegue enxergar. E você reage dessa forma, e aí você conversando com o psicólogo, você vai se autoconhecer, ele vai te ajudar a se autoconhecer. Se aproxime de Deus com esforço, você precisa se esforçar para se aproximar de Deus. Esse esforço é a tua vontade
junto com a ação do Espírito Santo na tua vida. É um esforço humilde, não é um esforço, fala assim, está vendo como que eu consegui? Não, é um esforço, fala, Senhor, me ajuda, eu preciso. Espírito Santo, me ajuda, eu preciso. Eu estou sofrendo e muita coisa é eu que estou causando. Se esforça na oração, meu irmão, na leitura bíblica, na busca da mudança própria de dentro para fora. Como eu falei, isso que você faz aqui em comunhão com os irmãos, faça isso na tua casa, faça isso no teu dia a dia. Traga Deus para perto, traga Deus para a tua casa, traga Deus para a tua família. Se você precisar, faça terapia familiar, terapia de casal. Busque, meu irmão, ajuda. Não seja orgulhoso. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Gente, tem hora que a gente se apega por causa de orgulho, sofre a vida inteira. E está lá, está batendo a cabeça, está machucado, está dolorido, e não consegue. Você tem recurso que pode te ajudar, você tem irmãos que podem orar por você, conversar com você, você tem pastores, você tem uma igreja. Meu irmão, peça ajuda, saia dessa situação. Faça a tua parte. Concluindo, não espere você chegar ao ponto de ficar sozinho. Lembra dos provérbios lá? A gente pode destruir a nossa casa. Nós podemos destruir com as nossas mãos os nossos relacionamentos, as nossas amizades. E você pode ficar sozinho, no meio de um monte de gente, você pode estar só. Talvez a pessoa até fica com você no casamento, ela não vai divorciar de você, mas não é mais o teu amigo, não é mais a pessoa que pode contar com você, pode contar com ela. Você está lá junto com a família e está vivendo sozinho, está lutando sozinho. Deus pode mudar toda a trajetória da nossa vida, irmãos, mas precisamos dar ouvido à palavra dele. Amém? Deus abençoe.